Segundo bloco do Fluminense Debate de volta e, como eu prometi, análise da semana, Marcelo Savioli. Fluminense empatou com o Cruzeiro no Mineirão e venceu o Sport, somou chegando a 4 pontos. O Atlético Mineiro, por sua vez, empatou com o Atlético Goianiense dentro de casa, que era um jogo para ganhar, e pegou... Com um homem a mais em campo no segundo tempo. Exatamente. Dentro de casa ou fora de casa? Acho que o jogo foi em Goiânia. O jogo foi em Goiânia. Fora de casa. Perdão, retifico aqui, mas de toda forma não deixa de ser um adversário teoricamente mais simples do que o Cruzeiro, embora o Cruzeiro seja o nosso freguês. Lembra o que eu falei do Atlético Goianiense aqui? Que ia ser uma... Foi a primeira alma de todo o território nacional a dizer que o Atlético Goianiense não ia ficar parado na lanterna. Esse Marcelo Savioli, eu vou te contar, ele fala tudo primeiro, rapaz. Eu quero ver o dia que você vai anunciar aqui os números da loteria. Mas isso aí, na verdade, você sabe que são dons proféticos. Seria você o pai Romerito de Assis? Não é que eu entenda mais de futebol, não. Não, agora falando sério. Eu fiz uma pergunta séria. É um bom time, Eu fiz uma pergunta séria. Seria você o pai Romerito de Assis? Não sei, pergunta para o Arquibaldo. O grande Arquibaldo. Aquele abraço, Arquibaldo. Ele só sabe falar do meu terno? Eu tenho lido o Arquibaldo. O Arquibaldo, ele tá mais sério ultimamente. Você sabe que você foi vítima também, né? Eu sempre sou vítima do Arquibaldo. Na penúltima coluna dele, foi eu e você fomos as vítimas. Mas eu não ligo para esse Arquibaldo não, que ele é meio canastrão. Mas vamos lá. Agora, dizem que a Bruna Renata é traveco. Aí eu não sei. Aí é o papo com o Arquibaldo, ele que verificou e contrastou na prática. Semana, análise da semana. Para você, saímos vencendo? Bom, aliás, para começar a fazer a análise da semana, a gente tem que analisar mais uma vez a arbitragem. Né? Porque eu fico impressionado. Eu assisti em uma certa emissora de televisão, né, uma verdadeira edição dos fatos em tempo real. Né, do que estava acontecendo no Fluminense e Cruzeiro. Eu estava vendo um jogo e o cara estava falando de outra coisa completamente diferente. Né? E como tinha outra pessoa dentro de casa assistindo uma outra televisão, né, eu vi a pessoa fazendo com a mesma reclamação. Eu falei, então não sou eu que estou implicando. Né? E aí você começa a ver a interpretação que é dada àquele jogo. A que conclusão você chega? Havia um árbitro muito ruim. Esse árbitro muito ruim prejudicou o Cruzeiro, prejudicou o Fluminense, todo mundo saiu reclamando. Gente, isso é balela. Isso é balela. É só você fazer a contagem dos erros que você vai chegar à seguinte conclusão. Cruzeiro 4, Fluminense 1. O Cruzeiro foi prejudicado no pênalti, né, que o menino, o Everton, acho que o Everton sofreu do Wallace, que é até um pênalti questionável. Você quis dizer, no caso do Fluminense, 4, Cruzeiro 1, né? Depende do ponto de vista. Você entendeu. Ou seja, o Cruzeiro foi beneficiado 4 vezes, o Fluminense foi uma. Né? E mesmo assim eu acho questionável. Né? Para quem estava comentando o jogo, não, é inquestionável. Tirando aquilo, todo o resto foi questionável. O pênalti a favor do Cruzeiro foi inquestionável. Né? O Fluminense teve o gol de mão do Cruzeiro. Né? De fato, não chegou a ser um gol do jogo todo. Não chegou a ser um gol de mão, mas se o braço não tivesse ali, a bola fatalmente passaria e ele não conseguiria fazer o gol. Quase que uma coisa de lei da física, né? Exatamente, eu acho engraçado. Cara, do jeito que a bola batesse na cabeça dele, a bola ia passar, não ia ficar na frente. Eu acho engraçado isso. Na regra do futebol, né, essa subjetividade que declara essa regra não tem nada, eu fico sempre pegando no pé desse bordão da regra é clara, porque se depende da interpretação, não é claro, é subjetivo. A partir do momento que é subjetivo, das duas coisas não coexistem. Mas, enfim, justamente essa questão da mão. A bola vem, bate na mão do cara, o cara faz o gol de mão. Vai falar de intenção? Mas é isso, aí que entra o absurdo do que eu ouvi. Porque talvez não tenha havido intenção. Cara, o cara está dentro da pequena área, a bola bate na mão dele e sobra para ele finalizar fazendo o gol. Ou seja, ele está está se beneficiando, né, da bola ter tocado na mão dele para fazer um gol. A mão é determinante, eu sempre vi assim. É falta. É a mesma coisa que o cara está lá embaixo da linha, a bola bate na mão dele e vai para fora. Cara, impedir um gol é pênalti.
Aí é uma questão de interpretação também, né? Mas, pô, uma interpretação, você não pode beneficiar o infrator. É uma regra falha e ridícula se for nesse sentido de que você tem que levar para o lado da intenção, porque ninguém vai conseguir medir intenção. O cara pode botar a mão na bola e dizer que não teve intenção. Pô. Nós perdemos a Libertadores por quê? Por intenção? Por causa da intenção, né? O rapaz lá do Boca pulou lá no terceiro andar com a mão, a bola bateu na mão dele, ele estava de costas, impediu o quê? Um gol do Fluminense. Ah, não houve intenção? Pelo amor de Deus, amigo, não existe isso. Não existe. Né? Mão é mão. Não, até pode ser, vamos lá, você está no meio de campo, eu chuto a bola bate na tua mão, volta para mim, acabou. Não é uma, não vai. Até dentro da área eu aceito, se for aquele caso, por exemplo, a mão está aqui na altura do seu corpo. Não vai fazer diferença. A bola vai bater na tua mão, vai bater no teu peito, não vai mudar a história do lance. O problema, eu acho que é quando ela está mudando a história da jogada. Eu acho que a regra diz, né, talvez em outras palavras, que é o seguinte, a reação do árbitro deve ser proporcional ao dolo, nesses casos. Né? Enfim, mas voltando à contagem, né, 4-1. O impedimento do Thiago Neves ainda no primeiro tempo, marcado, né, poucas pessoas perceberam disso, mas o Thiago Neves ele recebeu a bola na frente, o Fluminense tinha 5 jogadores contra o goleiro. Era gol. Exatamente. Era gol. Foi no segundo tempo, por sinal. Foi no segundo. Não, foi no primeiro. Esse foi no primeiro ainda. Foi no primeiro. Segundo, o Fluminense estava atacando para a cabine, para o lado direito da cabine. Não, foi no primeiro, tenho certeza. Eu tenho certeza que foi no segundo. Mas não vai fazer diferença. 2-1 para eles do mesmo jeito. A expulsão do menino, do Matheus Carvalho, tinha acabado de entrar. Né? Troca uns empurrões lá, umas cotoveladas dentro da área. O jogador do Atlético já estava pendurado, foi expulso. E ele foi expulso também. Não tinha feito nada ainda. Na verdade, o lance você poderia ter uma margem para expulsar o Leandro Eusébio, que de fato ele bota o cotovelo na cara do sujeito. Aí o Matheus Carvalho, que não tinha nada com a história, acabou. Vamos zerar essa? Só pelo fato de que o Leandro Eusébio poderia ter sido expulso? Para ser benevolente. Para ser benevolente e falar, olha, a gente não está sendo clubista, não. Vamos à quarta, então, que foi o pênalti do Rafael Sobis, escandaloso, que foi relativizado. E detalhe, o Thiago Neves tinha sofrido pênalti no mesmo lance. Ou seja, ele de 4 podia pular para 5 aí. Então, gente, não tem essa história. Não tem essa história de que os dois clubes foram prejudicados. Não, prejudicado foi o Fluminense. O Fluminense perdeu ali mais 2 pontos para a arbitragem. Ponto final. Homens de preto à parte. Saldo da semana. Agora são homens de amarelo, né? Bom, não faz diferença. Eu acho que eles até mudaram a cor para descaracterizar. Né? Não tem problema, a gente chama de homens de amarelo. Não tem... Homens de amarelo à parte. Saldo da semana. Eu acho que o saldo da semana acabou positivo pelo seguinte, né? O Fluminense parece que abriu um pouco ainda para o Grêmio, conseguiu abrir mais um ponto de vantagem para o Grêmio. Hoje o Fluminense tem 39. Perfeito. O Grêmio tem 31. Bom, se você for olhar, o Grêmio já esteve praticamente, acho que é um ponto do Fluminense. Hoje nós estamos a 8. E nós conseguimos abrir 4 para o Vasco. Nesse ponto, acho que a semana foi extremamente positiva. Vou te dar, então, um adendo para complementar a sua análise. O Ricardo Perrone, do ricaperrone.com.br, que eu acho muito interessante os textos dele. Às vezes ele joga muito para todo mundo, e aí você até se confunde um pouco. Ele elogia todo mundo, mas eu gosto de ler. Então, se eu gosto de ler, eu sempre parabenizo, porque é difícil você achar um texto com uma linguagem que está falando, que não seja muito verborrágica. Falar em gosta de ler, essa semana é centenário do nosso querido dramaturgo, nosso profeta. O maior de todos. O maior de todos, Nelson Rodrigues. Mas eu gosto muito de ler, voltando ao Perrone, porque o Nelson Rodrigues já é outra esfera, é o maior de todos, então cabe uma homenagem que eu não vou ter condição de fazer agora, sem dúvida nenhuma. Então é aquilo, é um texto acessível, que todo mundo lê, todo mundo gosta, se diverte, polêmica, cria polêmica e elabora reflexão. Eu diria que ele é um fenômeno de comunicação. É um fenômeno de comunicação. Como estagiário. Oi? Como estagiário. Como estagiário, um fenômeno de comunicação, ao contrário. Mas aí... Estão brincando, por favor. Mas aí o que acontece? No site, o ricaperrone.com.br, você tem a classificação planejada, que eles conseguem fazer
um estudo, um levantamento de que o seu time precisa fazer para chegar na briga pelo título, provavelmente ao título, porque normalmente os 72 pontos, que é o que ele coloca lá, é o suficiente para você chegar ao título. Se você for olhar pelos Pelo menos já foi um dia, né? Se você olhar pelos últimos campeonatos brasileiros, de fato, 72 pontos é o suficiente para chegar ao título. E aí, como é feita essa classificação planejada? Ele coloca contra os times, teoricamente, de menor expressão, ou seja, Atlético Goianiense, Sport, Botafogo, você tem... É uma brincadeira com o Botafogo, sempre, coitado do Botafogo. O clube, ele tem a obrigação de ganhar, tanto dentro de casa, quanto fora de casa. É engraçado você falou Botafogo, eu nem percebi que era brincadeira. Eu percebi que você não percebeu. Mas, enfim, talvez tenha um fundo de verdade. Contra os times... Tem não. Grande contra grande é aquilo, ganha em casa e perde fora de casa. Clássico é empate. Clássico ele coloca empate. Então nisso aí você vai chegar para todos os times a quantia de 72 pontos. E nessa quantia, nessa classificação que ele coloca a porcentagem, o Fluminense na última semana assumiu a liderança. O Fluminense tem 109% dos pontos conquistados até o momento. 109% por quê? Porque era o que o Fluminense deveria ter feito. Entendi. Digamos que o Fluminense deveria ter... O Fluminense hoje, como você falou, está com 39 pontos. Nessa classificação, o Fluminense deveria ter feito, exemplo, não vou fazer a conta aqui de cabeça porque eu sou jornalista, não sou matemático. 36. Então você está acima do que deveria ter feito. Ou seja, você está com 109% dos pontos conquistados. O Atlético Mineiro, por uma questão percentual, ele ficou com 108. Ou seja, o Atlético Mineiro, ele teoricamente tem jogos mais difíceis pela frente, uma tabela mais difícil, maior probabilidade de perder pontos, de forma que o Fluminense, numa tabela idealizada, ou seja, analisando toda a dificuldade, é o líder do Campeonato Brasileiro. Agora, vamos convir também, né? Isso é muito relativo. Claro. Se você for levar em consideração, por exemplo, né, você pegar o Fluminense no Rio de Janeiro e pegar o Fluminense fora do Rio de Janeiro é a mesma coisa. Perfeito, exato. Já não tem como fazer essa diferenciação. O Fluminense sempre tem desempenho muito bom fora de casa. Mas aí essa é a questão. Por isso que está acima dos 100%. Por isso que o Fluminense foge a essa curva. Vai além do que ele deveria fazer. E isso mostra rigorosamente isso. Ele é um reflexo de que o Fluminense é um time de exceção, como o Atlético Mineiro. Por favor, um time que tem mais de 80% dos pontos conquistados à beira de terminar um turno, isso aí é praticamente inédito. Não, eu acho que é inédito. Agora, eu acho que talvez no segundo turno, talvez não, eu acho até estatisticamente, né, os números provam que normalmente um time não consegue manter essa pegada no segundo turno. Apesar de que, né, o Atlético e o Fluminense nesse campeonato eles já romperam com todos os paradigmas possíveis e imagináveis. Mas eu acredito realmente que vão cair por uma outra razão. Você tem o Santos, que retornou o Neymar. E o Ganso. Né, retornou o Ganso. O Ganso vai jogar outra coisa, mas retornou. Né, ou seja, o time se recompôs. O Corinthians subindo de produção. Eu acho que já parou por aí, né? São times que vão tirar pontos, mas eu também não acredito que vão chegar nessa briga, até pela quantidade de pontos que perderam no primeiro turno. Tem talvez o São Paulo, Inter, de repente podem melhorar. Eu não vejo força, Savioli. Eu não vejo força nesses times para entrar nessa briga, não. Claro, eles vão chegar lá e vão tirar pontos. É exatamente isso que eu ia falar. Eu digo no sentido de tirar pontos, de dar trabalho, entendeu? São times que, de repente, foram mais fáceis de serem batidos no primeiro turno e no segundo turno não vão ter essa facilidade, não vai haver essa facilidade. Então, eu acredito que o Fluminense e o Atlético Mineiro não vão conseguir manter essa toada. Mas acredito, por outro lado, que a briga vai ficar entre os dois. 1 minuto aqui para você responder o que você acabou de responder sem querer, mas ratificando. O Vasco, ele vai ter esse fôlego para acompanhar, agora que o Vasco deu uma queda de rendimento, ele vai ter fôlego para acompanhar Fluminense e Atlético Mineiro ou não? Ou vale a pena a gente esperar o sábado chegar, que vai ter Fluminense e Vasco? O Vasco pode até... Eu não acredito. Acredito que o Fluminense ganha no sábado.
Né? O Vasco pode até ganhar no sábado, mas não vai conseguir acompanhar. Não vai conseguir acompanhar. O Vasco está desmontado. O Vasco foi desmontado. Olha só, palavra é essa, como vocês acabaram de verificar em várias oportunidades aqui na mesa, do cara que tudo antecipa, que tudo vê e que diz o que vai acontecer. Então, Vasco, sinto muito, acabou o Campeonato Brasileiro para você. A briga está entre Fluminense e Atlético Mineiro. Voltamos já para o terceiro bloco do Fluminense Debate.